Meus irmãos, nós acabamos de ouvir agora, nesse instante, a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o sofrimento que Jesus passou. Geralmente nesse dia onde nós celebramos a paixão do Senhor, eu sempre digo que não haveria nada que pudesse nos levar a fazer uma homilia. Nada, porque a própria narração, ela já diz tudo. Mas é preciso que nós falemos também para que o nosso coração possa penetrar e possa entender o que nós estamos vendo através dessa narração. Ontem, Jesus instituiu o sacerdócio, e eu estava falando aqui da questão dos padres e tudo mais. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele homem devidamente escolhido por Deus para oferecer sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício que era oferecido era de um animal. Pegava-se um animal, colocava no altar, matava o animal. Para quê? Para aplacar a chamada ira de Deus, para fazer com que acontecesse a reconciliação do homem para com Deus. E é interessante, né? Lá no livro de Levítico, quando nós lemos, que lá fala justamente das questões da liturgia, dos ritos que acontecia na liturgia hebraica. Lá diz que se pegava um animal, aí colocava ali em frente, junto com o sacerdote, aí a pessoa colocava a mão, as duas mãos dela no animal, para que o pecado daquela pessoa, porque quem peca contra Deus não são os animais, somos nós, para que o pecado nosso passasse para o animal, e passando para o animal, ali o sacerdote pegava e matava o animal, para que a pessoa não fosse morta. Entenderam aqui? Porque é muito importante que vocês entendam essa primeira parte do que eu estou dizendo. Então, o animal era oferecido, o sacerdote que oferecia esse animal, ele apresentava a Deus o animal morto, e Deus lá de cima se agradava e dizia assim: pronto, agora eu me reconciliei com o homem, com o ser humano que pecou contra mim. Porque a única forma, e aqui tem um mistério que nós não entendemos, existe aqui um mistério, que a única forma do homem se reconciliar com Deus, quando ele peca, é o homem morrer. Entenderam? Não é assim chegar aqui, né? Aí, vem aqui você aqui na minha frente. Geralmente quando a gente fala de reconciliação, né? A pessoa vai lá, pega na mão do outro e diz assim: olha, me perdoa. O outro diz: ah, sim, eu te perdoo também. E tá tudo kit. Aí dá um abraço, pronto, né? Aí vai embora, tá tudo bem. Não é assim que a gente lembra a reconciliação? Com Deus não é assim. A reconciliação é a vida pela vida. Por isso que quem estuda a história vai saber que todos os povos, em determinado momento, eles sempre ofereceram sacrifícios de animais, e teve pessoas também que ofereceram sacrifício de pessoas, e isso Deus não quis. Só que aqui, meus irmãos, acontece uma coisa: o sacrifício de um animal não adiantava.
adiantava. Tinha que ser uma pessoa. E aí Deus, para que houvesse a reconciliação do homem através do sacrifício de alguém, tinha que ser o próprio Deus. Mas Deus morre? Nem? Não. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Por isso que na carta aos Hebreus, lá vai dizer bem assim: tu não quisestes sacrifício de animais, mas me destes um corpo. Por isso que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele era Espírito, Ele não podia morrer, então era preciso que Ele tivesse um corpo igual ao nosso, por isso que Ele nasce da Virgem Maria, para oferecer esse corpo dele, essa carne dele, em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva, que pisaram na bola desobedecendo a Deus, até o último que desobedecerá quando Jesus vier na sua glória. Então, o sacrifício de Jesus valeu por todos os homens. Entenderam aqui também? Então, era preciso que um homem que se assemelhasse a Deus pudesse se oferecer em sacrifício. Como dos nascidos de mulher não poderia isso acontecer, então só Deus poderia fazer isso. Então Jesus vem, tem um corpo igual ao nosso, aí ele se oferece na cruz e salva toda a humanidade. É isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Então a igreja inteira está olhando para Jesus crucificado, por isso que daqui a pouco vai ter a adoração da cruz, e nós estamos vendo ali Deus morrendo para que nós pudéssemos agora ir para o céu, para conviver com Ele, porque se Jesus não se oferecesse em sacrifício, nós iríamos morrer e não iríamos para o céu. Por isso que no dia de hoje nós estamos celebrando Jesus, que vence o pecado, o nosso pecado, porque Ele não tinha pecado, então Ele se oferece, se coloca no nosso lugar como o animal se colocava. Lembre-se que quando João Batista apresentou Jesus ao povo, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era o Cordeiro que era oferecido. Então João Batista estava dizendo assim: olha gente, de agora em diante não vai ser mais Cordeiro não, vai ser Ele que vai ser oferecido em sacrifício. Então Ele se oferece em sacrifício, então Ele vence o pecado e vence a morte. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, qual seria o nosso destino? O inferno, meus irmãos. Por isso que quando alguém morre, nós temos a esperança de um dia nos encontrar com eles. Aonde? No céu. Alguém quer se encontrar com um parente no inferno? Ninguém. Por isso nós devemos levar uma vida santa, para quando nós morrermos, nós irmos para o céu e não para o inferno. E aí entra a questão do sacramento da confissão, aonde nós nos confessamos para que nós estejamos sempre limpos. A primeira limpeza se dá com o batismo e depois com a confissão no confessionário. Compreenderam aqui também, né? Isso aqui é tudo para vocês entenderem o que está acontecendo no dia de hoje. Então está lá agora Jesus lá. Como? Na primeira leitura... Não, vamos à carta aos Hebreus. Agora vocês vão entender o que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Irmãos, ele está falando para os cristãos, está falando para você, está falando para mim. Ele está dizendo assim: irmãos, temos um sumo sacerdote. Olha, já não é qualquer sacerdote. O sumo sacerdote, numa linguagem popular, é um sacerdote dobrado. É o cara. Não é qualquer sacerdotezinho. É o grande, é o maior.
Não é o padre José Agostinho? É ele, é Jesus. Olha, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, agora veja, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, os nossos pecados, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então agora com toda a confiança do trono da graça. Nos aproximemos agora diante dele para conseguirmos misericórdia e alcançarmos. Porque se nós não nos aproximarmos dele, nós não vamos ter misericórdia. E não tendo misericórdia, nós não vamos nos salvar. Por isso que a pessoa que não reconhece diante de Deus que ela é pecadora e não confessa-se diante de Deus, ela não vai alcançar misericórdia. E não alcançando misericórdia, ela não se salva. Compreenderam? Aí o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, gente, que alegria, agora nós temos um sacerdote que ofereceu o sacrifício pela nossa salvação. Lembremos o animal que eu disse, agora não é mais o animal. Não sendo o animal, é quem? Vamos ver se vocês entenderam quem é? Então, olha só, o sacerdote, ele pegava um animal e oferecia, não era isso? Agora, esse sacerdote, ele não pega um animal. Quem é o animal? Quem é o animal? É ele. Então, esse sacerdote, ele oferece ao Pai a vítima que vai ser matada, que vai ser morta. E quem é a vítima? Então, ele ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é a vítima. 2 em 1. Para vocês entenderem. Agora não tem mais um animal que é oferecido. O animal é o Cristo que é oferecido, que é Jesus, e ele mesmo é o sacerdote. É como se ele se oferecesse assim, né? Ele se oferece, ele está morto, ele é o sacerdote que oferece, e ele é a vítima, e é ele que morre. Entenderam aqui? Graças a Deus que vocês entenderam. Uma vez que vocês entenderam, aí nós vamos agora para a primeira leitura. A primeira leitura está dizendo o seguinte: diante deles, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo aonde? Crucificado. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Então, aquele homem, aquele animal que não é um animal, quem é o animal agora? Isso. Então, esse animal que é Jesus, quando ele estava crucificado, aqui está dizendo que não tinha beleza. As pessoas ficaram pasmadas, elas ficavam admiradas quando viram aquele homem naquela condição. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Ele era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Vamos imaginar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que aqui na rua, uma pessoa vai atravessando a rua e de repente um motorista, sem notar que tinha uma pessoa, ela vem e passa por cima. A pessoa fica no chão, totalmente desfigurada. Nervo para um lado, a cara totalmente estraçalhada, a cabeça amassada,
até mesmo algum pedaço da pessoa, o pneu lá, pelo peso, acabou cortando, e a pessoa está ali no meio da rua. Imagine você indo ver, como é que você fica? Não é assim que nós fazemos? Quem é que vai chegar e ver uma pessoa assim no chão, dessa forma? Ela vai chegar lá e vai ficar assim, nossa, que olha! A pessoa vai ficar assim, olha, vai ter gente que vai desmaiar, vai ter outros que vão ficar assim, vão gritar. Por quê? Vamos dizer, vou dar um nome assim, para não imaginar também e achar que eu estou colocando maldição na pessoa, né? Então vamos dizer que é o homem X, ou a mulher X. Então, não é o X-Men não, é o homem X que está lá. Quando você olha e diz, meu Deus, a pessoa desmaia, a pessoa fica assim, ela está desfigurada. Quem é que consegue ver? Quem consegue olhar? Compreenderam aqui? Foi assim, meus irmãos, que Jesus estava na cruz. Naquele filme lá que o Mel Gibson fez, ele estava assim, sangue para tudo quanto era lado. O rosto dele estava que não dava para conhecer. É isso que Isaías está dizendo. Não dava para conhecer aquele rosto. Ele estava desfigurado. Quando as pessoas olhavam e viam aquele homem crucificado, as pessoas abaixavam a cabeça. Quem tinha sensibilidade abaixava a cabeça, ficava horrorizada. Olha o filho de Maria como é que está. Olhar para a cruz é olhar e ver Jesus assim. Mas por que ele está assim? O que foi que ele fez? Nada. Ele está aqui assim por causa de mim, por causa de você, por causa do teu pecado e por causa do meu pecado, por causa das nossas faltas, por causa do adultério, por causa do roubo, por causa disso, por causa dos 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que foram colocados, e nós somos desobedientes, nós não queremos fazer. Então quando nós olhamos para ele, nós dizemos assim, mas por que ele está assim? Por que ele está desfigurado? Por que esse sangue escorrendo? Porque o rosto dele, com marcas de soco que os homens deram, aquela coroa de espinhos na cabeça dele, por que ele está assim? Por causa do meu pecado. Se não fosse o meu pecado, ele não estaria assim. Eu sempre digo, né, nesse dia, que nós olhamos para Jesus crucificado e nós dizemos assim, foi ele, né? Não fui eu. O sangue frio, né? Essa frieza dentro de nós. Mas se fosse um parente nosso, como é que nós ficaríamos? Horrorizados, tristes, não é assim? Mas é como se, Jesus. Ainda tem aqueles que dizem assim, antes ele do que eu. E na verdade quem deveria estar ali crucificado daquela forma era você, era eu. Porque quem pisou na bola, quem desobedeceu a Deus foi você e fui eu, não foi ele. Mas como Deus não queria a morte, como diz no livro do Apocalipse, a segunda morte, que é o inferno, Deus não queria nos ver no inferno. O que foi que Deus fez? Ele mesmo sofre, ele mesmo morre por nós. Aí na carta aos Hebreus está dizendo assim, olha, que ele passou a vida aqui na terra chorando, rezando e pedindo a Deus misericórdia, pedindo ao Pai misericórdia. Então naquele momento que Jesus estava lá desfigurado, com sangue sobre todo o corpo, o Pai olhava para ele
E ele olhava para o pai, e aí ele dizia para o pai assim: pai, não leve em conta os pecados do padre José Augusto, não. Sim, o padre José Augusto merece ir para o inferno mesmo, porque ele desobedece, ele faz tanta coisa errada. Pai, não leve em conta. Pai, o senhor tenha piedade, pai. Aqui eu estou falando do padre José Augusto, e cada um pense em você. Pai, tenha piedade de mim. Tenha piedade, pai, não de mim não, tenha piedade dele. Por isso que Jesus fala assim: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí, meus irmãos, aquela ira de Deus que pesava sobre nós, por causa das nossas faltas. Então, quando o pai olha o filho dele daquela forma, há um compadecimento. É uma forma, só para vocês entenderem, né? O pai que estaria com raiva das nossas faltas, das nossas desobediências. O pai, ele olha para o filho e vê que o filho está naquela condição por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Aí naquele momento, o filho diz assim: pai, misericórdia, pai, não destrua eles não os destrua, pai, não faça isso, pai, olha como é que eu estou, pai, eu estou dando a minha vida por eles, olha, pai, como é que eu estou desfigurado, olha só, eu permiti que eles batessem em mim, que eles acabassem comigo, para que aquilo que deveria acontecer com eles, acontecesse comigo. Como diz na primeira leitura, ele pegou a maldição de toda a humanidade e colocou sobre ele, e agora ele diz: pai, me tira de... pai, não me tira não, né? Ele diz: pai, olha para mim, pai, não olha para eles, olha para mim, pai, e veja, e eu estou te suplicando, tenha piedade deles, não permita que eles morram desta forma. O Senhor tem piedade deles, pai. E o pai está olhando. Aí ele dá a última cartada. A última cartada foi essa: desde meio-dia até agora, de meio-dia até as 15 horas, está Jesus na cruz, suplicando. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo. Ele está lá suplicando. Enquanto os homens estão fazendo gozação dele e fazendo disputa com as vestes, ele está lá na cruz, morrendo, e está dizendo: pai, pai, misericórdia, 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 misericórdia dessa guerra, misericórdia disso, misericórdia daqueles que estão vivendo uma vida errada, de meio-dia até as 3 da tarde, ele gritando e falando. Vocês entenderam aqui? Aí chega o momento que ele vai dar agora a última cartada. Aí ele diz assim: tá bom, pai, agora eu vou fazer a última coisa. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele morre. Por isso que na leitura agora, quando lemos, todos nós nos ajoelhamos, não foi? Então está lá. Agora o pai olha e está o filho lá assim, olha, morto. Então, diante deste sacrifício, desse sumo sacerdote, que ele se oferece ele mesmo como sacrifício, e ele morre, aí o pai olha e diz assim: tá bom, meu filho, todos estão perdoados. Todos estão perdoados. A porta do inferno se fecha e a do céu se abre. Entenderam o que é que nós estamos celebrando agora? Só que agora a condição é a seguinte: ele salvou todos.
mas nós vamos ter que dar a resposta. Então, diante do crucificado, quando nós o olhamos, nós vamos dizer o seguinte: meu Deus, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Eu quero que a minha vida seja uma vida de pessoa que te agrada, não que te desagrada. E aí, quando nós damos a resposta de agradarmos a Ele, nós vamos para o céu. Aí nós reconhecemos que nós erramos, pedimos perdão. Aí o Pai olha para o Filho e olha para nós e diz assim: tá bom, pelo meu filho, eu abro a porta do céu para você. Pelo meu filho, você está reconciliado comigo. Porque se fosse por nós, isso jamais iria acontecer. Compreenderam? O que é que nós estamos celebrando hoje? Toda vez quando você passar, que você vê o crucificado, a cruz, você tem que lembrar: Ele está ali por minha causa, Ele me salvou. Aí o que é que Satanás está querendo fazer? Está querendo tirar as imagens do crucifixo das nossas casas, com essas ideias meio protestantizadas, que os protestantes ficam dizendo que isso é idolatria, que não é idolatria coisa nenhuma, é só para nós relembrarmos como Jesus morreu. Tirando os crucifixos da nossa casa, tirando das escolas, nós esquecemos. E aí nós passamos a viver uma vida de qualquer jeito, porque nós não lembramos como foi que o Senhor morreu por nós. Porque nós gostamos de ver, né? Nós não temos aquela curiosidade, nós não queremos ver. É assim. Por isso que nós católicos, nós não vamos tirar os crucifixos da nossa casa. Se os protestantes quiserem tirar, problema deles, aí é problema deles. Mas o problema nosso é que nós vamos ter, sim, e nós vamos relembrar. E nós vamos ter o crucifixo que nós colocamos muitas vezes no peito, que a gente carrega. Para quê? Para relembrar. Sempre nesse dia, agora já vou acabar, viu? Eu me lembro quando eu era pequeno, lá na minha cidade, eu era pequenininho. Eu estava na igreja, lá, a igreja de São Sebastião, lá na cidade de Maraú, a minha cidade que eu nasci. Aí, minha mãe, eu estava andando dentro da igreja com a minha mãe. E do lado, assim, do altar, tinha umas grades, e ali dentro, né, estava Jesus bem grande crucificado. Aí eu disse assim para a mãe: mãe, coisinha de criança, né? Quem é ele, mãe? Tá vendo? A catequese, como é que você veio? Aí mãe disse: é Jesus, meu filho, é Jesus, os homens mataram ele, é por isso que ele está ali. Aí eu, na minha inocência, disse assim: mãe, tira ele de lá. Tira ele de lá, mãe. Mas não tem como tirá-lo, né? Claro, ele ressuscitou, nós vamos amanhã à noite, vamos celebrar a ressurreição dele. Mas se Jesus sai da cruz, qual é o homem que pode ficar lá crucificado? Qual é o homem na face da terra que pode se oferecer em sacrifício pela salvação da humanidade? Tem algum? Não tem. Então Deus aceitou o sacrifício. Lembre-se que na hora da missa, como é que o padre fala? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, é o sacrifício de quem? De Cristo, seja aceito por quem? Por Deus Pai todo. Aí vocês respondem como? Receba. Que sacrifício é? Jesus para a glória do seu nome, para o nosso.
Por que o nosso bem? Porque nós ofendemos a Deus, então é para o nosso bem e de toda. Está vendo? Isso é a missa. Toda missa acontece esse sacrifício. Imagine faltar a missa ao domingo, é dizer assim: morreu porque quis. Porque a missa é o sacrifício de Jesus. Então agora, meus irmãos, diante desse crucificado, inclinemos a nossa cabeça e lembremos agora dele, ele lá, naquele momento ele todo ensanguentado, com a boca toda machucada, os olhos machucados de murro que ele tomou, o corpo todo com marcas de chicote, ele crucificado e agora ele morrendo na cruz. Lembre-se que ele estava ali por causa do teu pecado. E ele reconciliou. Houve a reconciliação. O Pai aceitou o sacrifício dele. Interiormente se diga, não precisa falar não, mas no interior, muito obrigado, Senhor, pela sua morte. Agora, eu me arrependendo dos meus pecados e lutando para não pecar mais, um dia quando eu morrer, eu irei para o céu. E lembrando que cada membro da tua casa, cada membro da tua família, deverá também um dia estar lá. Aqueles que não mudam de vida, precisarão mudar e compreender que a morte de Jesus não foi em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.